Vai abri-la em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29, é o que nós vamos ler hoje. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens chamada Atenção, Perigo. Nós percebemos, eu quero aqui indicar alguns livros para vocês. Pega aqui, por favor, gata. Dentro da minha mochila tem um livro. Quero indicar alguns livros para vocês. Vou falar de dois hoje, na semana que vem eu trago outro. Esse aqui, Pecados e Pecadinhos, do Russell Shedd, é um livro muito interessante que vai abordar uma série de pecados que por vezes nós consideramos aceitáveis nas nossas vidas, como por exemplo o atraso. Olha só, quem aqui já se atrasou aí? Quem aqui é aquele que só chega atrasado? Hoje eu cheguei atrasado, tenho que confessar meu pecado aqui, cheguei atrasado hoje. Então esse livro aqui, tem esse livro e tem um outro também que faz parte da base da nossa série de mensagens, que se chama Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. É um livro muito interessante também, se você tiver a oportunidade de tê-lo, se você quiser uma indicação, se você quiser se aprofundar naquilo que a gente vai conversar nessas próximas semanas, eu faço a indicação desses livros para que você possa crescer na sua vida espiritual. Está aqui no final, você pode vir dar uma olhada, tirar uma foto, pegar um nome com a gente. Eu tenho certeza de que você será grandemente abençoado. Qual é a ideia da nossa série? Você sabe que existem alguns pecados que começam a tornar-se aceitáveis na nossa vida. Se eu fizer, por exemplo, uma pergunta para você assim: quem aqui já tem preguiça, né? Quem aqui, de vez em quando, sente aquela preguiça, é tomado pela preguiça, talvez você se anime de levantar a mão, não é verdade? Talvez você se anime, com certeza, porque todos nós, né? Mas se eu perguntar assim, quem aqui tem problema com a pornografia? Aí você já não vai levantar a mão, muito provavelmente. Porque aparentemente existem alguns pecados que eles são mais terríveis para nós. Mas existem outros pecados que aparentemente são aceitáveis. Ninguém tem problema nenhum em dizer que tem preguiça, em se considerar um preguiçoso. Então, essa é a ideia da nossa série. São aqueles pecados que por vezes nós vamos aceitando e colocando e desenvolvendo esses pecados nas nossas vidas. Então, a cada domingo nós vamos abordar um pecado. Serão 4 pecados, 4 coisas com as quais nós podemos e devemos nos preocupar. E hoje nós vamos falar sobre a fofoca e a maledicência. Amém? Amém? Prepara aí o coração então, para que Deus possa falar com você. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 29, que Deus possa direcionar a gente hoje, possa falar conosco e nos ajudar a vencer esse pecado que por muitas vezes faz parte do nosso dia a dia mesmo. E eu quero te motivar então, nesse ano onde estamos falando sobre santificação, em nos prepararmos diante do Senhor, em aprimorarmos e vencermos cada uma daquelas coisas que por vezes nos afastam do Pai. Então fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 29, é o que nós vamos ler hoje em nome de Jesus, nessa nossa nova série de mensagens, Atenção, Perigo. Olha só o que diz a santa e amada palavra do Senhor, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Pode colocar sua Bíblia no banco, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tamanho amor e graça, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Te agradecemos pela oportunidade que temos de crescer aqui, de ouvir a Tua palavra, de estarmos juntos com os nossos irmãos. Pedimos para que o Senhor nos direcione hoje aqui, fale conosco, que as nossas vidas e os nossos corações sejam como uma terra fértil, pronta para receber a semente da Tua palavra e para frutificar segundo a Tua vontade. Ó Jesus, eu sei que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas eu venho aqui firmado e alicerçado em Tua bondade, em Tua graça, e peço para que o Senhor use a minha mente, o meu intelecto e a minha voz, para compartilhar aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Se você tem aí um papelzinho, uma caneta, eu quero te motivar a anotar os apontamentos de Deus para a tua vida hoje. De repente você está aí também com o seu celular, você pode anotar no seu celular, pode colocar aí no bloco de notas. Eu te motivo, por exemplo, a colocar no módulo avião, porque algumas vezes a gente vai anotando ali no bloco de notas, o WhatsApp vai tocando, você pode se sentir e perder alguma coisa de Deus para você. Então você anota aí no seu bloco de notas, coloca o seu celular no módulo avião, e mais, anote os apontamentos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha só, nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, Paulo está aplicando um princípio de se despir e se vestir. Paulo está dizendo basicamente que nós devemos arrancar aquela roupa que é algo que não agrada a Deus,
E essa roupa são basicamente ações erradas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ele vai dizer, por exemplo, olha, aquele que mentia, ele não deve mentir. Paulo fala para nós que nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos. E que nós devemos falar unicamente aquilo que vai edificar, que vai abençoar o outro, e aquilo que vai transmitir graça para aquela outra pessoa que está nos ouvindo. E aí, a gente percebe então que a língua, ou seja, aquilo que nós falamos, é algo com o qual nós devemos tomar muito cuidado. A gente deve prestar muita atenção na nossa língua, ou naquilo que a gente fala. Para você ter uma ideia, a Bíblia, ela vai estar repleta de advertências contra os pecados da língua. Só no livro de Provérbios você vai encontrar cerca de 60 dessas advertências, para você tomar cuidado dessa língua, para você tomar cuidado daquilo que você fala. O próprio Jesus, ele nos disse que nós vamos prestar contas de todas as palavras inúteis que nós falamos, lá em Mateus 12:36, já parou para pensar nisso? Que Deus vai prestar contas da sua vida, você vai ter que falar, responder a respeito de toda e qualquer palavra errada que você disse, toda e qualquer coisa que você falou, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Tiago capítulo 3, por exemplo, também vai falar sobre os grandes problemas e os malefícios de nós não controlarmos a nossa língua. Eu não sei você, mas em muitos momentos da minha vida eu já me peguei falando assim, meu Deus, eu e a minha língua grande, E a língua atrapalha mesmo a gente, atrapalha até no esporte. Ontem, sábado, a gente estava jogando um vôlei de manhã, e aí eu achei que a bola ia para fora e fui me meter numa jogada que não tinha nada a ver comigo, Estava eu e o Tiagão jogando. E aí o Tiagão, na hora que ele ia pegar a bola, eu falei, vai para fora. Aí ele deixou a bola, caiu dentro da quadra e a gente perdeu. Se eu tivesse ficado calado, deixado o cara que estava mais perto tomar a decisão, tinha sido beleza. E às vezes nós pecamos, porque não sabemos refrear, parar a nossa língua. E aí a fofoca muitas vezes é algo que passa despercebido na nossa vida. Dificilmente você vai encontrar alguém com sentido de culpa porque fez uma fofoca. Parece que a gente não percebe, aparentemente não nos incomoda. Parece que aquele de quem a gente fala mal, muitas vezes ele merece, não é verdade? É o sentimento que às vezes está no nosso coração. Não, eu falei porque ele merece, as pessoas devem saber quem ele é de verdade. Eu preciso contar, para que todo mundo entenda e saiba quem ele é de verdade. Afinal de contas, as coisas que ele fez não podem ficar assim não. E por vezes falar mal de um irmão aparenta até mesmo ser algo positivo para nós. Não, eu estou falando isso aqui, Tiagão, estou falando aqui para o Benito isso aqui, que é para ele saber o que ele não deve fazer na vida dele. Não faça igual ao fulano de tal, que fez isso. Então, é uma ação nobre da minha parte, falar mal daquele outro irmão, para alertar esse meu amigo aqui. Mas sabe que a melhor forma de você alertar alguém não é contando uma história triste de alguém que vacilou na vida espiritual. A melhor forma de você abençoar alguém e alertar alguém é falando a respeito da palavra de Deus. E por vezes, uma outra razão porque a fofoca ela passa despercebida em nossa vida é porque, é o que o Iago Martins diz, ele fala assim que fofocar é gostoso. Não sei se você já teve isso, sabe? Mas coisa boa é quando alguém fala assim pra gente, cara, eu preciso te contar um negócio do PR, Mano, aguça a nossa curiosidade. Você conhece você conhece o apóstolo? Mano, eu tenho um negócio para te falar, irmão. O PR, meu parceiro. E aí isso vai aguçando a nossa curiosidade. Provérbios 26:22 diz assim, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. E muitas vezes é bom ouvir alguma coisa errada que alguém fez, A gente até se sente melhor. E ainda mais, falar mal de quem a gente não gosta. Aí que é bom. Traz até, esses dias eu vi alguém falando sobre isso, falar assim, que falar mal de quem a gente não gosta dá até paz no coração, Que é bom. Quando você termina de falar mal daquele cara que você não gosta, você fala assim, nossa, agora eu já estou bem melhor, Então quando você fala mal para um bocado de gente, aí que você fica bem. Traz paz. Um outro motivo pelo qual a fofoca passa despercebida na nossa vida é o que o Jerry Bridges afirma, é a nossa falta de conhecimento a respeito do que de fato é fofoca. Às vezes a gente não sabe, a gente tem uma impressão errada a respeito do que é fofoca. Jerry Bridges, ele afirma que fofocar é espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém,
mesmo que esses comentários sejam verdadeiros. Olha só, fofocar é espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que esses comentários sejam verdadeiros. Mas geralmente, as fofocas elas são baseadas em rumores, em coisas que você ouviu. E aí muitas vezes nós pensamos que não estamos fofocando, a gente está apenas falando a verdade, não é assim? Não estou fofocando não, estou falando o que aconteceu, eu estou desenrolando fatos aqui. E aí, a grande questão é que a maledicência, o que é maledicência? É falar mal do outro. A maledicência é esse ato de falar mal do outro, destruindo a reputação daquela pessoa. E aí Tiago 4, de 11 a 12, ele vai dizer assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ele está dizendo isso para aquela igreja ali, para aquela galera para quem ele está escrevendo. Vocês não devem falar mal uns dos outros, ponto. E aí Tiago ele não está dizendo o seguinte, olha, ele não está criticando a mentira. Tiago está criticando a verdade negativa a respeito de uma outra pessoa que está do nosso lado, entendeu? Então fofocar não é só falar mentiras sobre o outro, é claro que também é fofoca, falar mentiras, levantar uma calúnia sobre alguém, algo que não é verdadeiro, mas muitas vezes fofocar é quando você fala uma verdade também sobre aquela pessoa, com o intuito de envergonhá-lo, de humilhá-lo, de queimar o filme daquele cara ou daquela pessoa. Isso também é fofoca. Tiago diz, ele não está falando assim, olha, você não deve mentir sobre alguém, ele está dizendo, não fale mal daquela pessoa, não fale nada que não vai acrescentar. E a língua fofoqueira e difamadora, nem sempre ela vai mentir, mas ela sempre vai gerar ódio e inimizade com as outras pessoas, com aquele que escuta, a respeito daquele de quem se fala. E quando nós permitimos então, que a fofoca se instale nas nossas vidas, como algo comum e natural, a gente vai deixando de edificar os outros com as nossas palavras, e assim, é como se a gente não manifestasse graça sobre a vida daquela outra pessoa, entende? E o que Paulo está dizendo para nós aqui em Efésios, olha, você não deve falar nada que vai prejudicar o outro, você não deve falar nada que não manifeste graça sobre a vida do outro, que não o abençoe, que não o edifique. E muitas vezes, ainda que falemos a verdade, nós fofocamos de maneira a não edificar alguém, a não abençoar alguém. Então, hoje, nós vamos aprender como é que a fofoca pode prejudicar a nossa vida, pode prejudicar a sua vida, e nós vamos, num segundo momento, aprender sobre algumas ferramentas para nos livrarmos da fofoca na nossa própria vida pessoal. Amém? Então a gente vai ver basicamente como isso vai prejudicar a sua vida e algumas ferramentas para você se livrar dela de uma vez por todas, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a fofoca e a maledicência é falar mal das pessoas, de alguém, prejudica a outra pessoa, amém? Prejudica o outro. A fofoca prejudica a outra pessoa. No verso que nós acabamos de ler aqui, Paulo ele nos orienta que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia aqui é que nós não devemos falar nenhuma palavra destruidora, nada que venha destruir o outro, e a fofoca é algo que destrói a outra pessoa de algumas formas. Russell Shedd, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, maledicência tem o objetivo de diminuir as pessoas sobre quem se fazem comentários. Jó, por exemplo, ele vai chamar a maledicência de o açoite da língua, lá em Jó 5:21. Russell Shedd ele vai complementar afirmando que aplicar palavras difamatórias à vida de um filho de Deus desonra o pai e fere o filho. Isso é uma grande verdade. Imagine alguém que vem para você falar mal do seu filho, por mais que você saiba que ele tem defeitos, e ele começa a falar mal, por mais que ele tenha errado. Isso vai desonrar, não vai te agradar. E por isso, quando você fala mal de um filho de Deus, você também não agrada ao pai, porque isso é pecado. E você também vai ferir o filho. E a fofoca, ela destrói a gente, ela destrói o outro porque ela destrói relacionamentos, amém? Destrói relacionamentos. Quando eu falo mal de alguém para outra pessoa, eu estou influenciando aquela pessoa a ter um olhar negativo sobre essa pessoa de quem eu estou falando. E isso pode tirar desse meu ouvinte a oportunidade de aprender. Então imagine que você tem lá um líder do seu PGM, o seu líder, ou o seu vizinho, ou alguém, etc. E você vai falar mal do seu líder de PGM.
Você vai fofocar, cara, você não sabia que o nosso líder lá fez, ele fez isso, e você talvez não esteja nem mentindo, mas você vai compartilhar algo ruim ou uma falha daquele líder com essa pessoa que não tem poder nenhum para resolver, que não tem nada a ver com aquela parada ali. E aí você convida, então, compartilha isso com alguma pessoa do seu PGM. O que você está fazendo é influenciando o coração desse ouvinte, para que toda e qualquer palavra positiva que esse líder ministrar, não entre no coração dele, entendeu? Destrói naquele ambiente o relacionamento e a possibilidade de aprendizado, de crescimento, porque essa pessoa que escuta a sua fofoca, ela estará enviesada, ela vai estar já condicionada a não receber nada daquele líder. Por isso, a fofoca ela vai destruindo relacionamentos. Quando você, por exemplo, chega em casa e você conta para sua esposa, né? Olha, amor, ou a sua esposa conta para você, ela chega lá e fala assim, gato, lá no meu trabalho, uma amiga minha, ela falou mal de mim, ela me traiu, ela fez isso, e aí o marido responde, olha, eu nunca fui com a cara daquela mulher, nunca me desceu, nunca engoli, sempre desconfiei. Ou seja, essa palavra negativa está inflamando o coração da esposa ainda mais, para desenvolver uma ação de ira e vingança contra aquela primeira pessoa. Muitas vezes nós não apaziguamos, não transformamos, a gente raramente diz assim, né? Será que você está vendo as coisas de uma forma muito dura, não? Ou raramente nós dizemos, será que foi assim mesmo? Você tem certeza? Às vezes nós precisamos colocar uma pulga na orelha do outro em prol do bem. Cara, pensa direitinho, será que foi isso mesmo? Será que não é impressão sua? Será que isso aconteceu mesmo? Então, falar mal dos outros pode trazer prejuízos aos relacionamentos, pode ser um combustível para brigas. Eu já fiquei inflamado assim, por algumas pessoas, né? Alguém que chegava em mim e sempre falava mal, né? Então, quando eu olhava para aquela pessoa lá, mano, eu já olhava com raiva dele, entendeu? Eu já olhava bravo, né? Falava, fulano fez isso. Então, quando eu nem conhecia, mano, nem sabe, nem caminhava junto, mas isso acontece muito com os casais, né? Então você vai escutar a mulher, quando você vê o cara, você já fica com raiva dele. Escuta o cara, aí você já fica com raiva da mulher também, né? Porque cada um tem a sua versão. Então, às vezes, precisamos tomar cuidado, porque a fofoca, ela pode destruir relacionamentos. Amém? A fofoca também, ela pode prejudicar, porque ela gera um desconforto na outra pessoa. Provérbios 25, 23 diz assim, o vento norte traz a chuva, e a língua fingida o rosto irado. O que a língua fingida traz? Traz o rosto irado. Você já ficou bravo com alguém que fofocou de você? Já ficou bravo? Já ficou nervoso? O que esse incircunciso tem a ver com a minha vida, né? O que, rapaz? O que esse filisteu quer? Falando da minha vida, rapaz. Acho que minha vida deve ser boa demais, deve ser muito interessante. A gente fala assim, porque as pessoas elas vão ficar bravas ou chateadas com você. Muitas vezes elas terão a respeito da sua vida aquele sentimento de traição. Mano, eu confiei no meu parceiro, o cara falou, bicho. Aí ele vai dizer, não, mas eu contei só para o meu melhor amigo. E o melhor amigo tinha um melhor amigo, que tinha um outro melhor amigo, que tinha um outro melhor amigo. E daqui a pouco já era. Por isso, quando você realiza uma fofoca falando a respeito de alguém, isso pode destruir, pode gerar raiva, ressentimento no outro. Isso destrói a confiança, assim como destrói os relacionamentos. E assim, quando nós formos tentados a fofocar, nós temos que fazer uma simples pergunta para nós, para o nosso próprio coração. A gente tem que perguntar assim, o que eu vou dizer? Vai destruir ou edificar essa pessoa com a qual eu estou conversando? Vai edificar, vai abençoar, vai construir uma admiração, é algo positivo, ou vai gerar algum tipo de transtorno, tanto para a pessoa com quem eu estou falando, quanto para a pessoa a respeito de quem eu estou falando. E você sabe que uma palavra dita, ela não volta mais. Tem uma história muito engraçada sobre isso, que conta sobre uma mulher de uma pequena cidade, que ela tinha um pouco de inveja da amiga, e aí ela resolveu ouvir uns boatos sobre aquela amiga, e ela resolveu então passar esses boatos para frente, né? Ele falou, olha, fulano de tal, isso, e aí esse boato começou a se alastrar pela cidade pequena, e essa moça, essa amiga de quem ela falou mal, começou a ser muito mal vista na cidade, até o dia que essa mulher que fez a fofoca, descobriu que aqueles ruídos, boa, eu ia falar aqueles babados, eu falei, não, mas babados é meio, né? Boatos, era essa a palavra.
que aqueles boatos que ela tinha espalhado eram fake news, né? Para falar uma linguagem mais moderna. Eram tudo mentira. E aí então ela falou, meu Deus, olha só o prejuízo que eu causei para essa mulher, que é minha amiga e tal. Então eu vou falar com o sábio para saber se ele me ajuda, o que eu posso fazer para reverter essa situação. Foi lá e falou para o sábio, o que eu posso fazer, aconteceu isso e isso. O sábio falou, olha, você vai lá na feira, vai comprar uma galinha, vai matar essa galinha, vai tirar todas as penas e você vem jogando uma pena, uma por uma no caminho, tá? Até chegar em casa. Assim ela fez, despelou a galinha lá, veio jogando as penas no meio do caminho, e aí no outro dia ela foi no sábio, falou, sábio, ó, fiz tudo certinho, agora eu faço o quê? O sábio falou, agora você vai pelo mesmo caminho que você jogou as penas e cata todas as penas de novo. Aí assim ela fez, foi lá, procurou, passou a tarde inteira procurando, achou 3 penas só. Aí chegou no sábio e falou, olha, achei 3 penas. Ele falou, pois é, para jogar, para falar do outro é fácil, mas para consertar é difícil. Então uma palavra que a gente diz contra alguém, uma palavra muitas vezes negativa, uma fofoca, dificilmente você vai conseguir reverter. Lembre-se, a fofoca destrói pessoas, prejudica pessoas. Você lembra, por exemplo, de Gênesis 39, quando fala da história de José, aquela mulher que ficou envergonhada porque José não aceitou deitar-se com ela, faz o quê? Levanta uma fofoca mentirosa por cima, e por causa daquela fofoca mentirosa, José ele vai preso. É claro que Deus transforma todo o mal em bênção, mas ele passou um tempinho na prisão. Por isso uma fofoca mentirosa pode destruir alguém. Não permita que isso esteja sobre a tua vida. Além de prejudicar o outro, a fofoca também vai prejudicar você. Porque a fofoca vai te impedir de olhar para si mesmo. Iago Martins, por exemplo, ele vai dizer que por vezes preferimos a janela ao espelho. Quando a gente passa muito tempo olhando para o erro dos outros, nós não temos tempo para olhar para os nossos próprios erros. E a fofoca é isso, ela prejudica a minha vida na medida que ela vai impedir você de olhar para si mesmo, de identificar as suas próprias falhas e coloca o teu olhar sempre nas falhas dos outros. Você conhece alguém que é assim? Ele sempre consegue identificar a falha de todo mundo. Rapaz, fulano, ó, isso assim, esse, ó, ciclano, esse problema. Mas dificilmente você encontra, mano, ora por mim, porque eu tenho esse. Ele investe tanto tempo olhando para a vida dos outros, que ele não consegue olhar para si mesmo. E a fofoca nos deixa cegos, porque à medida que eu estou ocupado falando de outra pessoa, eu não me lembro das minhas próprias dificuldades, dos meus próprios problemas, das minhas adversidades, e não consigo transformar aquilo que prejudica a minha própria vida. Por isso, a fofoca, ela destrói você. Ela vai destruir a tua vida. Ela prejudica você. A fofoca também, ela vai destruir a tua confiança. E ela vai arrancar a tua credibilidade. Sabe por quê? Porque por mais que você possa pedir perdão para alguém que você tenha falado dele, a confiança dificilmente é restabelecida. Por mais que alguém perdoe você, dificilmente ele vai confiar em você. Então imagine que um ladrão roubou você. Beleza, roubou, você perdoou, sem problema, está tudo certo. Mas você vai entregar a sua carteira na mão dele para ele cuidar? Dificilmente. Por isso, muitas vezes a fofoca ela vai arrancar a sua credibilidade. Alguém que tenha perdoado você, dificilmente ele vai confiar em você para contar novamente alguma coisa da sua intimidade. Por isso ela vai tirar de você a sua credibilidade. Não faça isso. Arranque isso da sua vida. A fofoca fala muito mais a respeito de você do que do outro, porque ela diz que você não é alguém confiável. Entendeu? Então não faça isso. Arranque esse pecado da sua vida em nome de Jesus. A fofoca também te prejudica à medida que ela conduz você à ruína, ao desespero. Olha só o que diz Provérbios 26, diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A verdade é que esse texto de Provérbios, capítulo de número 26, ele está falando um pouco sobre a fofoca, sobre os maldizentes, sobre aquelas pessoas que falam mal de outras pessoas. E aí ele ensina para a gente que aquele cara que cava uma cova, ele mesmo vai cair nela. E a verdade é que quando você alimenta a fofoca, quando você cria novos fofoqueiros, você começa a promover uma cultura naquele ambiente, uma cultura de fofoca e difamação. E quando você cria essa cultura, em algum momento você vai ser alvo dessa fofoca.
Você vai cair, você vai ser alvo também, você cairá no buraco que você mesmo abriu. Alimentar a difamação implica em alimentar a sua própria ruína, porque quando eu falo mal do outro, é a minha reputação que fica difamada. Mano, no dia que aquela cultura se espalhar sobre a sua comunidade, quando você falhar, ao invés de acolher você, ajudar você a crescer, aquelas pessoas elas vão falar mal de você para alguém. Por isso você será alvo daquela cultura que você criou, e esse é o teu desafio hoje, é não cair nesse ambiente de fofoca. Morde a língua em nome de Jesus. Amém? Vai prejudicar você, vai prejudicar o outro, você vai gerar um ambiente. Você quer viver num ambiente de fofoca? É ruim, não é? Não é ruim? Ah não, aquela igreja, não. Lembre-se que nós precisamos gerar esse ambiente de verdade, de acolhimento, de transformação para a glória de Deus. Mas agora que nós vimos como é que a fofoca e a maledicência pode nos prejudicar, vão prejudicar o outro, vão prejudicar a gente, eu quero te ajudar também com algumas ferramentas para que você possa vencer a fofoca na sua vida. Amém? A gente já sabe que prejudica, a gente já sabe que é ruim, às vezes a gente já sentiu isso na pele, mas como é que a gente pode vencer? O que nós podemos fazer para lutar contra isso? E eu quero te motivar a pensar sobre isso. Anota isso aqui: ame a reputação do outro. Amém? Porque a fofoca, ainda que ela se baseie em um fato verdadeiro, ela vai trazer uma má reputação para aquele de quem você está falando. Você está destruindo a reputação de alguém. Você está falando algo que vai diminuir ali, sabe, a credibilidade, que vai diminuir ali aquela alegria, aquele sentimento de positividade sobre alguém. E você precisa, para vencer a fofoca, amar a reputação disso, a reputação das pessoas. Um exemplo muito especial é o que nós temos em Mateus 1,18. A palavra de Deus diz assim: mas José, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mateus está falando aqui a respeito de José. Maria recebeu a visita do Espírito Santo e ela ficou grávida, né? Mas vai explicar isso para José, irmão, que era o noivo dela, né? José tinha um compromisso com Maria, ele era noivo dela, já estava tudo preparado para casar. E aí um dia Maria chega: José, seguinte, o Espírito Santo chegou e eu estou grávida. O que você ia pensar, mano? Eu falei: o Espírito Santo mudou de nome agora. E aí a Bíblia diz que José, por ser um homem justo, o que ele resolveu? Ele falou: mano, eu vou fugir em segredo, porque não dá, eu não vou cuidar do moleque que não é meu, né? Eu vou fugir em segredo. Por quê? Porque alguns comentaristas afirmam o seguinte, que quando ele decide fugir em segredo, José, ele ia pegar 2 testemunhas e explicar o que aconteceu e ia fugir da cidade. Então, 2 testemunhas iam entender que José não tinha feito nada de errado, mas o restante da cidade ia achar que José havia engravidado Maria e havia fugido. Ou seja, José ficaria com o ônus da questão. A cidade ia pensar assim: não, é José que é o errado, engravidou Maria e fugiu. Mas Maria está, beleza. Outros comentaristas afirmam que naquele momento ter um filho com outro homem, no caso de Maria, era adultério e ela poderia sofrer as consequências disso. A lei autorizava que ela fosse, por exemplo, apedrejada. Haveriam consequências terríveis. Então José, para não difamar, para não atrapalhar Maria, para não prejudicá-la, o que ele faz? Ele foge secretamente. O que vocês fariam se descobrisse que havia sido de alguma forma traído, né? Essa era a ideia que tinha na mente de José. Até que o anjo vem e fala para José: José, o Espírito Santo, Senhor, papá. E aí então ele recebe aquele filho com alegria e gratidão. Mas perceba que Deus escolheu alguém para ser uma referência para o Senhor, para o filho dele aqui nessa terra. Alguém que era justo, alguém que não estava disposto a difamar outra pessoa, entendeu? Por isso, ame a reputação do outro. Quando você souber alguma coisa errada de alguém, não compartilhe. Aprenda, fique com o ônus da prova ali. Segunda coisa, para você fugir da fofoca, da maledicência: trabalhe a sua humildade. Amém? Tiago fala para a gente lá em Tiago capítulo 4, versículos número 10 e 11, quando ele está falando, vocês não devem falar mal das pessoas, ele diz assim: humilhem-se diante do Senhor. Entenda uma coisa, você não é tão bom assim, você é um devedor igual o outro de quem você está falando mal. Você deve enxergar o outro como superior a si mesmo, é o que Paulo nos fala em Filipenses 2:3. Quando nós temos o outro como mais importante,
nós vamos preservar o outro e nós não vamos expor a vida dele. Russell Shedd afirma que muitas vezes os nossos comentários feitos a terceiros sobre irmãos que têm a intenção, sobre irmãos, né? Quando a gente faz um comentário a um terceiro sobre alguns irmãos, tem a intenção de aumentar a nossa glória e a nossa autoestima. Porque muitas vezes quando a gente está falando mal de alguém, a gente está dizendo assim, tá vendo lá fulano, ó, nessas coisas tudo não. E você está dizendo, tá vendo? Eu não sou igual a esse cara. É como se eu quisesse de alguma forma me promover em cima de alguém. E aí eu falo mal daquela pessoa porque eu não vou crescer na minha santidade, eu vou diminuir a vida moral do outro que está do meu lado. A fofoca faz isso com o outro, ela destrói o outro para que eu me sinta melhor. Você conhece alguém que fala mal de outra pessoa para se sentir mais em paz? Não, eu faço isso, mas ciclano faz x. É como se aquilo fosse de alguma forma trazer paz ao nosso coração. Alguns querem se sentir bem por cima, mas eles não querem santificar-se a si mesmo, então eles vão rebaixar o outro com a sua linguagem, eles vão condenar o outro, afirmando a sua superioridade moral, falando, olha, o cara ali faz isso, entendeu? Por isso, quando Tiago fala, se humilhe diante de Deus, entenda quem você é. Sabe o cara do seu lado? Você é pior do que ele. Então quando você entende o quão pecador você é, o quão falho você é, quando você entende que está falando mal de um cara que já pecou e você está ali, sabe, destruindo ainda mais, acabando ainda mais com ele, você está destruindo a comunhão na igreja, está acabando com tudo, aí você fala, cara, realmente eu sou o maior dos pecadores mesmo, viu? Porque ao invés de eu estar aqui orando por esse amigo, eu estou ajudando a enterrar. Lembre-se. E aí, a humildade, lembrar o quão pecador você é, lembrar de onde você veio, o que Jesus fez por você, faz com que você vença a fofoca. Outra coisa que você precisa fazer para vencer a fofoca, ore pelo outro, amém? Primeira coisa, antes de falar com alguém, fale com Deus, aleluia. Olha só o que o Iago Martins diz, ele diz assim, como eu poderia lançar minha língua contra o outro, se Deus teria motivo para também agir contra mim? Mas Ele prefere entregar o Filho dEle, com perdão e misericórdia sobre a minha vida. Se você quiser falar de alguém, com alguma outra pessoa, fale desse alguém com Deus. Ore, apresente aquele irmão diante de Deus, porque Deus é aquele que pode abrir os olhos desse irmão que falhou. Deus é aquele que pode mudar o coração dele. A Russell Shedd afirma que a fofoca nada mais é do que uma ausência de fé. É uma ausência de fé. Eu falo mal como se eu não cresce que Deus vai realizar e transformar a vida daquele irmão. E aí a minha perspectiva se transforma numa perspectiva negativa. Olha, fulano fez isso. Mas quando eu creio que Deus pode mudar, que Deus pode restaurar, transformar, eu chego lá e digo, cara, Deus está mudando essa área na vida desse irmão, o cara vai vencer, vai avançar, olha quantas coisas Deus fez. Olhe para o que Deus está fazendo, fale dessa pessoa para o Senhor, não fale mal do outro, porque ele é filho de Deus. Como você ficaria se alguém falasse mal do seu filho? Eu sei que meu filho, ele é muito falho, conheço ele, né? Muito bem, mas não aceito que ninguém fale mal dele, irmão. Só quem pode falar é lá em casa, eu e minha esposa, mas eu não aceito. E é assim que a gente precisa fazer. Creia, faça, fale dessa pessoa ao Senhor, ore primeiro e coloque isso diante de Deus. Amém? Fale para o Senhor. Outra coisa importante para você vencer a fofoca, a gente está quase terminando. Além de falar com Deus, além de viver a humildade, além de amar a vida do outro, amar o outro, você deve falar com o seu irmão. Amém? Mateus 18 fala para a gente sobre como a gente deve tratar alguém que falhou. Porque, irmãos, a língua fofoqueira, difamadora, ela é uma língua covarde. Porque muitas vezes você tem coragem de falar mal do outro para alguém, mas nem sempre você tem coragem de falar para aquela pessoa que falhou. Então nas costas você é um leão, na frente você é um gatinho, entendeu? E aí a gente precisa aprender a falar com a pessoa que de fato tem um problema. Então nós falamos de alguém sem que ele saiba. Nós falamos muitas vezes sem estar na frente dele. Mas na frente dele a gente não consegue ajudar aquela pessoa a melhorar.
Se Deus mostrou alguma coisa para você, uma falha para você, é porque você pode, além de orar, além de trabalhar sua humildade e compaixão, você também pode ajudar aquele irmão a crescer. Amém? E aí você precisa entender isso. Como é que é o processo então de falar com aquela pessoa? Mateus 18 nos orienta sobre como nós devemos agir. E isso é graça de Deus. Mateus 18 ensina que se alguém falhar com você, vai lá tu e ele sozinho, você fala com ele. Então quando alguém falhar, você vai falar com quem? Com o irmão do lado? Vai falar com o outro? Você vai falar com quem? Com o próprio irmão. Olha, ele falhou, está dando uns vacilos, então tem que falar com quem? Isso é uma falha de muitos de nós. E será que alguém pode vir falar com a gente, irmãos? Será que você está pronto para receber? Se alguém chegar, André, vi algumas coisas, vi algumas postagens aí no seu Insta, cara, que não estão de acordo com a vida de um cristão, hein, cara? Se alguém pode chegar e você falar isso, olha, André, fiquei sabendo de algumas coisas, eu vi você naquele dia gritando com o seu filho, olha, a disciplina bíblica não é isso, hein, cara? Quero te alertar aqui, olha o que esse texto diz, eu quero que você entenda. Ou você vai falar para outra pessoa, cara, eu vi o PR disciplinando o filho dele, que lá não é de Deus não, irmão. Entendeu? Mateus fala que eu vou falar com aquele que falhou, vou falar eu e ele sozinho. E a Bíblia diz que se ele não me ouvir, eu chamo mais 2 testemunhas e vou falar com ele de novo, a segunda vez. E se ele não nos ouvir, aí sim eu vou transmitir para a igreja. E aí eu falo para a igreja que aquele irmão não está vivendo uma vida digna, então a gente vai orar para que ele mude aquela ação na vida dele, aquela área ali, porque quando alguém não quer mudar, não quer ser transformado em algum pecado, é porque ele realmente não está com Jesus. A Bíblia diz então que eu devo considerá-lo como alguém que não conhece a Deus. Mas perceba que o tratamento, a forma de procurar essa pessoa é o tempo todo para preservá-lo, para preservar ali a sua vida, para preservar a sua reputação. Primeiro eu vou lá sozinho, depois eu vou com alguém, depois eu falo com a igreja. Entende? Porque muitas vezes, antes de procurar alguém para falar a respeito daquela pessoa, procure aquela pessoa. E a coisa mais importante de procurar alguém que falhou é para que você saiba a versão dela também. Quantas vezes eu olhei para alguém e falei, cara, que atitude mais terrível. E aí depois quando eu fui conversar com ele, eu falei, nossa, faz todo sentido o que você fez, hein? Porque você aprende a olhar para um outro ângulo, a perceber uma outra área. Você percebe que as coisas não têm apenas um lado. Então quando você chega lá e conversa com aquela pessoa, você fala, olha, realmente está errado, mas eu entendo o que aconteceu. E você enche teu coração de compaixão, de misericórdia, e você então abençoa aquele irmão orando e ajudando a vencer naquela área de dificuldade. Amém? Quantas vezes nós nos já enganamos sobre alguém? Alguém que chegou para você e falou assim, nossa, olha, a esposa do pastor, muito metida. E aí quando você chegou na igreja, você chegou aqui num dia que às vezes, né, estava de TPM e tal, fica um pouco mais séria. Fica um pouco mais, mais tensa. E aí você olha e fala, nossa, é mesmo, você já vai com o coração preconcebido, mas depois se você conhece a minha esposa, é um amor, meu Deus. É uma princesa, né, amazão? Que mulher extraordinária. Aí quando você conhece mais ainda, não, brincadeira, minha esposa é preciosa. Então, às vezes a gente tira conclusões precipitadas a respeito de informações. Fale com a própria pessoa. E por último, a última coisa que nós aprendemos aqui para nós cearmos. Lembre-se sempre, com a medida que você medir o outro, você será medido. Isso é muito verdade para nós. Porque às vezes nós estamos prontos para falar do outro com uma régua afiada ali, com uma precisão, com uma firmeza, mas a gente sempre fala, né, que é chicote para o outro e misericórdia para mim, né? Julgamento e ira do Senhor para o outro e graça para mim. Mateus 7,2, a palavra nos fala que a regra que nós usarmos para medir o outro será a regra que Deus usará para medir a gente. Então lembre-se disso quando você for falar mal de alguém. Lembre-se disso quando você for contar para alguém que alguém falhou. Se a regra moral que você usa para medir os outros for a mesma que Deus usar para medir a sua vida,
será que você vai estar em bons lençóis? Lembre-se, por exemplo, da história de Davi, em 2 Samuel capítulo 12, você encontra Davi, vendo uma mulher muito gata, ele pega essa mulher, traz para o palácio dela, para o palácio dele, e tem um filho com essa mulher, engravida a mulher. Só que essa mulher é casada, com um cara que está lá no exército. Então Davi faz o quê? Chama o cara, manda o cara para ir para frente da batalha e mata o cara para ele poder ficar com a mulher, porque a mulher tinha engravidado, e o cara estava na batalha, não estava em casa, então o filho não era dele e tal, ia dar problema. Resumindo, né? E aí Deus manda então um profeta na casa de Davi. Natan chega lá e fala: Davi, o que você acha? Vou te contar uma história. O que você acha? Tinha dois caras, tinha um cara muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha um cara pobrezinho que tinha só um. E aí chegou uma visita na casa do homem rico, e aí ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o pobre tinha, matou para dar comida para o homem rico. O que você acha que tem que acontecer com esse cara? Davi ficou bravo, mano. Mano, que cara sem vergonha. Meu Deus, esse cara tem que pagar 4 vezes mais. Ou seja, qual foi a régua que ele usou para medir na história? Como é que ele utilizou, né? O que ele falou? Esse cara, esse cara tem que pagar. E aí Natan falou: amigão, esse cara é você. Porque muitas vezes a régua que nós medimos os outros é uma, mas a régua que nós medimos a nós mesmos é outra. E aí então Deus vai agora tratar com Davi, de acordo com a régua dele. Davi, você será punido, você vai sofrer as consequências do que você fez. Quando você for falar de alguém, quando você perceber alguém por vezes falhando à sua frente, ao invés de fofocar, ao invés de falar, lembre-se que Deus vai medir você com a régua que você mede o outro. Isso vai transformar você em alguém com um coração compassivo, com um coração cheio de misericórdia. Eu não estou dizendo aqui que você vai concordar com o pecado, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você será compassivo. Estou dizendo que você será alguém que vai manifestar graça, que vai evitar, que vai cuidar, mesmo que seja daquele infrator, daquele pecador ali, né? Você vai cuidar para zelar da conduta, para zelar ali da reputação daquela pessoa. Eu quero encerrar lembrando você que Jerry Bridges conta um momento no livro dele, Pecados Intocáveis, falando sobre os pecados da língua. Ele conta que uma noite ele estava com a esposa dele e falou-se sobre um amigo da esposa, e ele foi falar mal do amigo. E aí na hora que ele foi falar, ele mordeu a língua e lembrou de Efésios capítulo 4, versículo de 29, que diz que você deve falar apenas aquilo que vai edificar e manifestar graça sobre o outro. Ele diz então que naquele momento ele parou, e à noite, quando foi orar, confessando o seu pecado, ele percebeu que o problema não era apenas aquilo que ele ia falar. O problema era o coração dele que queria falar. E essa é a grande questão. Muitas vezes o nosso coração deseja falar. Sabe aquele cara que todo mundo fala bem para você, que admira ele, fala assim, cara, aquele cara mano, aquela menina de Deus, e você descobre que o cara não é lá essas coisas, que os caras têm um problema, que é um vacilão. E aí a primeira coisa que você quer fazer é mostrar para todo mundo que ele não é lá essas coisas não, que é um pecador. Mas aí o teu coração, está cheio. Teu coração deseja, porque esse pecado às vezes está no nosso coração. E aí eu quero encerrar lendo com você, abre aí Salmo de número 19, versículo de número 14. Que não basta apenas frearmos a nossa língua, nós precisamos hoje cuidar do nosso coração, porque é do nosso coração que provém cada uma dessas dificuldades que nós temos. É um coração entregue ao pecado. E aí Davi então fala para nós, no livro de Salmo, capítulo de número 19, versículo de número 14, diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, os desejos mais íntimos do meu coração, sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Quero que você guarde esse versículo. Eu quero que você ore hoje comigo. Nós vamos cear, quero convidar o apóstolo para celebrar a nossa ceia, esse tempo especial na presença de Deus. Mas eu quero convidar você agora a orar, ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar. Orar falando com Deus para que Ele guarde o teu coração, para que Ele te ajude a zelar do outro, a cuidar da reputação do outro. E quando alguém falhar, você será uma âncora que vai ajudá-lo a levantar-se. Quando alguém pensar em parar, que você seja aquele que vai manifestar uma palavra de consolo e uma palavra de bênção. Amém?
Nós não vamos falar mal do outro. Ainda que aquilo seja verdade, nós vamos preservar a vida. Nós vamos guardar. Nós vamos preservar a unidade entre nós, cuidando para que a cada dia as pessoas que estão conosco sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Lembre-se que depois voltar juntando as penas é quase impossível. Por isso hoje é tempo de colocar o nosso coração diante de Deus. É tempo de nos ajoelharmos diante do Senhor e confessar o nosso coração. Eu quero convidar você a fazer uma autoavaliação. Será que você é alguém fofoqueiro mesmo? Pense no teu coração. Se você achar que não é, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, pergunte para os seus amigos. Eu acho que eles vão ter coragem de falar para você. E aí você vai então mudar essa área da tua vida. Você vai entender que esse não é um pecado aceitável. E quando você for falar, ainda que sejam verdades, mas que não vai edificar, que o Espírito Santo te lembre de Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Que você ministre sobre a vida de outra pessoa apenas aquilo que vai edificar. Amém? Que você ministre sobre a vida de outra pessoa apenas aquilo que vai manifestar graça sobre o outro. Que Deus possa cuidar do teu coração. Na próxima semana nós vamos falar sobre a murmuração. E eu quero te motivar a estar aqui, para continuar crescendo na presença de Deus. Quero orar contigo agora. Que Deus guie o teu coração. Que Deus possa colocar o Espírito Santo dele sobre você. E que você possa usar cada uma dessas ferramentas que a palavra de Deus nos dá, para fugir desse pecado, que por vezes é tão aceitável, mas que é abominação ao Senhor. A palavra nos diz que o Senhor, Ele abomina os maldizentes. A palavra do Senhor nos diz que Ele abomina aqueles que trabalham e desenvolvem a maledicência. Senhor Jesus, apresentamos as nossas vidas a Ti e pedimos para que o Teu Espírito Santo nos guie. Pedimos para que o Senhor fale conosco. Pedimos para que o Senhor ministre hoje. Pedimos para que o Senhor hoje nos dê, ó Pai, de fato a radiografia de quem nós somos. Nós sabemos, ó Pai, de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes como é triste ver o que o coração de algumas pessoas está cheio, porque elas não conseguem ver nada de bom, nada de positivo. Elas só conseguem ver problemas, porque é disso que o coração delas está cheio. Não há um elogio a fazer, não há uma bênção a contar, mas nós não queremos ser essas pessoas. Nós queremos ser aqueles que olham para Ti e recebem de Ti vida e vida em abundância. Que sejamos uma igreja que cuida uns dos outros, que zela da reputação uns dos outros, que abençoa uns aos outros na medida que nós nos comprometemos em aperfeiçoar o outro, não espalhando suas falhas, mas confrontando-o com a palavra de Deus, para que ele cresça, para que ele amadureça e para que ele persevere na presença de Deus. Que o Espírito Santo hoje guie você, que Ele possa hoje ajudar você a dar esse primeiro passo na tua caminhada, e que essa semana seja uma semana de avanço nessa área. Que Deus hoje fale ao teu coração, que Ele te ajude a vencer nessa área tão difícil, que Ele te faça avançar e que Ele cuide do teu coração, que as palavras dos teus lábios e o meditar do teu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e redentor meu. Em nome de Jesus.